Sou o Wagner Duarte Martins, formando do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de Positivo. Esta é a minha apresentação referente ao assunto de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de captor ionizante, que é o famoso PDI, para raio com dispositivo de ionização. A proteção de descargas atmosféricas por sistema de captor ionizante é um sistema tecnologicamente mais moderno, né? E esse assunto ele é importante porque a proteção contra descargas atmosféricas é um tema no campo da engenharia e segurança estrutural muito relevante, porque todo sistema de proteção são baseados em análise de critérios de vantagens e desvantagens de cada sistema. O sistema convencional utilizado hoje praticamente em toda a indústria, né, habitacionais, industriais, é o sistema de gaiola por Faraday, que é um sistema que utiliza várias descidas ao longo da estrutura, com vários materiais, como, por exemplo, cabos, né, de cobre, vários descidas que são interligadas diretamente na malha de aterramento. E ele tem uma eficiência contra campos eletromagnéticos externos, né, particularmente adequada para ambientes sensíveis. Porém, ele não oferece uma proteção física direta contra danos causados por descargas de raios, que é uma limitação do próprio sistema, né? E é um sistema também que pode ter um custo um pouco mais alto, porque ele existe bastante material dependendo do tamanho da planta ou do tamanho do prédio, né, onde vai ser feita a gaiola. Então, esse sistema ele tem uma malha ao longo de toda a estrutura. Enquanto o sistema de captor ionizante, ele se destaca por ser uma eficiência na atração da descarga atmosférica, quer dizer, ele se antecipa a descarga, né, mandando um, um raio ascendente, né, no sistema, quando ele começa a perceber a questão da umidade. E ele atua um pouco diferente da gaiola de Faraday, porque ele é como se fosse um guarda-chuva. Então, ele atua de acordo com o tamanho do prédio, de um modo protegendo uma área, né? Então, conforme for o tamanho do prédio, o tamanho da estrutura, você pode ter um, dois ou vários captors. Porém, ele consegue atender uma área maior, né? Com um valor menor em relação à questão de utilização de materiais. Um pouco sobre dados de incidência de raios, né? 78 milhões de raios por ano no Brasil, segundo o INPE. São feitas descargas de 50 a 100 descargas no mundo por segundo. Então a gente vê que é bastante coisa. 75% das descargas se produzem entre nuvens. Corrente média de uma descarga é menor que 50 kA. 95% das descargas negativas são descendentes. 20%, 20ª causa de mortalidade no mundo, média de 110 vítimas por ano no Brasil. Raios causam prejuízo de 1 bilhão à economia brasileira, segundo o INPE. E a terceira causa de interrupção de negócio nos Estados Unidos. Então a gente vê que realmente o assunto não é brincadeira, né? É um assunto bastante importante. Aqui nós vemos então um pouquinho como é que funciona o sistema passivo convencional, que é a gaiola de Faraday, né? Então ele tem considera que o raio impacta na maioria dos casos nos cantos e bordas. Então ele tem uma malha toda que tem várias descidas, né? E ela é interligada numa malha embaixo. Então, para cada descida de 10 metros, além da descida mais próxima do ponto de impacto de raio, resulta em uma reatância indutiva de 6,28 ohms por metro. E 1 giga de uma reatância indutiva de 62.800 ohms, ou 6.280 ohms por metro. Né? Então, isso aí é o reflexo aí do sistema convencional, da gaiola de Faraday. O sistema por captor ionizante, ele faz o que? O objetivo dele, ele emite antecipadamente um raio traçador ascendente, quer dizer, da Terra para o céu, né, para as nuvens. Quanto maior for a sua antecipação na emissão do traçador ascendente, maior será a distância que captura o traçador descendente. Obtém-se então uma área maior de proteção. Né? Então ele não espera que o raio caia na estrutura. E ele, na verdade, ele antecipa saindo um raio ascendente para
as nuvens, com isso diminuindo o impacto, né, da queda desse raio na estrutura, se houver. Então, esse sistema ele é composto por eletrodos inferiores, resistência, deriva dV e dt, um capacitor, uma bobina, um elevador de tensão, um eletrodo superior, uma ponta central no potencial terra. Ele também, né, para cada captor, ele exige uma descida de cada lado, né? Então, se for uma estrutura de um prédio, por exemplo, são 4 descidas somente ligadas a um captor, né? Diferentemente do sistema de proteção convencional, que ele exige aí, a cada 10 metros, você ter uma descida, certo? Então, aqui nós vemos um pouco, uma ilustração de como que funciona, né, a distribuição de cargas e formação das descargas elétricas. Então, nós temos aí uma corrente ascendente, os cúmulos nimbus de alta altitude que formam graças ao vapor de água ascendente que esfria e torna partículas de gelo. O aquecimento da superfície faz o ar quente e úmido instável se elevar, e esse encontro, né, as partículas das nuvens se aglomeram e crescem formando granizos mais pesados até cair, criando uma corrente descendente. E depois essas descargas da nuvem até a Terra aí, a partir da precipitação, né, que são as chuvas, né? Então nós temos aí a quantidade de cargas que nós temos aqui positivas, né, e as cargas negativas, onde elas se encontram aí e provocam aí a descendência dos raios. Aqui, como funciona o sistema de captor, né, a emissão antecipada. Então ele tem uma ionização dos pontos elevados e aparecimento do efeito coroa, né? Ele tem um traçador descendente e um traçador ascendente que se encontram no meio do caminho. A conexão e as descargas sucessivas no canal ionizado. Então, esse canal todo ionizado é onde ele recebe e faz toda a ascensão do ponto da ionização para o encontro com a corrente descendente, né? Aqui os componentes que fazem parte do captor ionizante, que é o ponta central, unidade de processamento, eletrodos inferiores, eletrodos superiores e a caixa protetora. Isso aí tudo é um conjunto, vai numa haste e ligada em cima do prédio onde está sendo instalado, e depois os cabos descem com relação e são interligados na corrente, na corrente embaixo, né, na malha de aterramento da estrutura. Esse sistema ele atende à legislação brasileira, o artigo 39 do Código do Consumidor, né? Os dois sistemas. Então, o sistema convencional ele segue a ABNT, segue a NBR, que são sistemas tradicionais, e atende as seguradoras e bombeiros, corpo de bombeiros, pelos AVCBs. E também o sistema de captor ele atende ao Inmetro, ao L Brasil, né, que é o L Brasil Certificações, aonde não proíbe mais o PDI conforme o 5.21 do livro 3. E o L do Brasil é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, né, para avaliação dos para-raios com dispositivo de ionização. Aqui eu tenho aqui as referências bibliográficas, onde foram retirados aí as informações, né? E a parte técnica do captor ionizante, nós utilizamos aí como exemplo o modelo Prevecton 3 da Indelec Corporation, que é um sistema aí da França, né? Bom, esse é um pouquinho então aí da minha apresentação, do meu artigo, né, do TCC, onde eu gostaria também de fazer os agradecimentos, primeiro a Deus pela oportunidade de estar concluindo mais uma graduação, com saúde e felicidade junto aos meus familiares, aos meus pais, minha mãe Eronides e meu pai Valdomiro, que ao longo de todo o tempo aí me ajudaram bastante, me proporcionaram aí estar junto comigo, me incentivando, a minha esposa e meus filhos, que sempre estiveram ao meu lado, sempre contribuindo e também entendendo aí as minhas ausências, né, para poder estudar, ao corpo docente e colaboradores da Universidade Positiva, que sempre estiveram ao nosso lado aí, principalmente na época da pandemia, mudando a forma aí das aulas presenciais para as aulas online, né, para a gente poder ter um maior aproveitamento do curso aí. A Indelec para fornecer aí os materiais para a apresentação, né, e também a todos os alunos e amigos da turma que conseguiram chegar aí ao final desse curso, porque foi um curso bastante atribulado em função aí da pandemia, mudança aí de metodologia, né?
mas assim tivemos aí como chegar no final e graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a todos e muito obrigado pela atenção.